Estamos de volta ao nosso terceiro bloco do programa Apostila. Meu nome é Elizabeth e o tema de hoje, patente. Nosso terceiro bloco é o quiz jurídico. Deixa eu te mostrar como funciona. Os nossos amigos aqui, presenciais, eles vão ter um controle aqui, olha, como esse daqui, com todo numerado, não é? Porque a cada questão que vai aparecer, existem 4 alternativas e eles, no momento que acharem que uma é a certa, a hora que a gente falar valendo, eles vão apertar e vai aparecer aí pra gente a alternativa que eles clicaram. E logo depois a gente vai ver qual é a correta e explicar por que que tá errada. Bom, isso ao longo do programa, essa votação, tô aqui até com o controle da Larissa, vou entregando aqui para ela. E ao final, quando nós soubermos aí quem pontuou mais, a gente vai ver quem vai levar o nosso kit apostila. 2 livros bem bacanas, só para incentivar, não é, a continuação do estudo. Tá aqui os 2 livros para quem mais pontuar. Os nossos amigos do curso Aprovação lá de Curitiba também têm que responder, claro, para que a gente quer saber depois aí como é que foi o resultado, como é que vocês se saíram nessa conta. Beleza, pessoal? Tudo bem? Beleza. Joia? Então tá bom, vamos então à nossa primeira pergunta. A patente desenvolvida pelo empregado pertence 1. Ao empregador, se o empregado foi contratado para desenvolver pesquisas no Brasil. 2. Ao empregado, se não foi contratado para desenvolver pesquisas no Brasil e apenas se utilizou dos recursos e do laboratório do empregador. 3. Ao empregado, mesmo que tenha sido contratado para desenvolver pesquisas no Brasil. 4. Ao empregador, se o empregado não foi contratado para desenvolver pesquisas no Brasil e apenas se utilizou dos recursos e do laboratório do empregador. Valendo? Vamos para a alternativa correta. 1. Ao empregador, se o empregado foi contratado para desenvolver pesquisas no Brasil. Bom, fácil essa, não é? Quando houver dúvida em relação ao empregado e empregador, na verdade a questão é simples. Se o empregado foi contratado para que o trabalho seja feito no Brasil e para desenvolver a atividade de pesquisa, é do empregador. Só seria apenas do empregado se ele desenvolveu a patente sem utilizar nada que possui o empregador e fora do seu horário de trabalho. Aí é que seria dele. E isso ainda vale até 1 ano depois do contrato de trabalho ser desfeito. Então ele não pode nem pedir aí demissão e logo em seguida fazer isso, que não vai produzir efeitos. Tá certo? Vamos para a próxima? Próxima pergunta. A patente para ser concedida, o INPI verifica 1. Apenas a atividade inventiva e a aplicação industrial. 2. Apenas a novidade e a atividade inventiva. 3. Apenas a novidade e a aplicação industrial. 4. A novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial. Valendo? Vamos lá para a alternativa correta. Olha aí, número 4. São os 3 requisitos, não é? Olha aí, novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. Esses eram os requisitos que nós conversamos ali, que estão no artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial. E aí essa questão também te lembra, você que é concurseiro, quando aparece a palavra apenas, tome cuidado. É muito comum que esteja errada essa alternativa, porque ela restringe demais. Então, você tem que ter uma atenção maior quando aparece esse termo. Tudo bem? Vamos então para a nossa próxima pergunta? O prazo de proteção da patente de invenção e do modelo de utilidade, respectivamente, é 1. 20 anos da concessão e 15 anos da concessão.
2. 20 anos do depósito e 15 anos do depósito com possibilidade de prorrogação. 3. 20 anos do depósito e 15 anos do depósito sem a possibilidade de prorrogação. 4. 20 anos da concessão e 15 anos da concessão com a possibilidade de prorrogação. Valendo? Vamos à alternativa correta? 20 anos do depósito, 15 anos do depósito sem a possibilidade de prorrogação. Veja, nós estamos falando aí dos prazos de proteção, artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. Invenção é protegida por 20 anos do depósito, não é da concessão. Modelo de utilidade, 15 anos do depósito. E lembra, nenhum desses prazos podem ser prorrogados, porque esses prazos caem em domínio público, tá certo? Vamos então para a nossa próxima questão. Sobre a patente é correto afirmar: 1. Pode ser licenciada, mas não cedida. 2. Pode ser cedida, mas não licenciada. 3. Pode ser licenciada após o prazo de proteção. 4. Pode ser licenciada e cedida. Valendo? Vamos à alternativa correta? Pode ser licenciada e cedida. Olha só, a patente de fato, ela pode ser transferida para outra pessoa, isso é o caso da cessão, então o titular deixa de ser dono e passa para outra pessoa. Licenciada, eu continuo sendo dona, mas eu permito que outro utilize. Isso são as duas possibilidades de negócios que podem acontecer. E cuidado, tanto a licença como a cessão, para que produza efeitos perante a terceiros, precisa ser registrado no INPI, claro, que é o lugar aí que cuida, que dá informações, que fiscaliza tudo a respeito de patente. Vamos então à próxima? Pode ser objeto de patente 1. Os seres vivos, o medicamento, o programa de computador. 2. O medicamento, a máquina, o processo de fabricação de tinta. 3. A tese matemática, o método cirúrgico, o método diagnóstico. 4. O programa de computador, o micro-organismo transgênico, segundo os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Valendo! Vamos então à alternativa correta? O medicamento, a máquina, o processo de fabricação de tinta. Para entender essa resposta, é só lembrar dos requisitos e depois em casa estudar um pouquinho o artigo 10º e o artigo 18. Olha, ser vivo de uma forma geral não pode ser patenteado. Tudo que for muito abstrato, tese matemática, método científico, método de diagnóstico, também não pode. E cuidado especial, programa de computador também não pode ser objeto de patente. Então veja, o medicamento, claro, se tiver os requisitos, o processo de fabricação de tinta, veja, eu percebo em tudo isso, inclusive na máquina, essa possibilidade da aplicação industrial. Vamos à nossa próxima pergunta? Sobre a licença da patente. 1. Só pode ser concedida voluntariamente. 2. Pode ser concedida voluntariamente ou compulsoriamente. 3. Só pode ser concedida compulsoriamente por abuso de poder econômico. 4. Só pode ser concedida compulsoriamente por determinação do Poder Executivo Federal. Valendo! Vamos então à alternativa correta? Pode ser concedida voluntariamente ou compulsoriamente. De novo, aquela pegadinha das palavras restritivas. Olha só,
Licença pode ser voluntária, pode ser compulsória. Se for compulsória, vários motivos possíveis. O abuso de poder econômico, nós falamos também da necessidade de emergência nacional, interesse público pelo Poder Executivo Federal e até uma outra possibilidade que nós não falamos, que é quando uma nova patente, um modelo de utilidade, depende de outro já patenteado. E aquele titular não me autoriza a pedir a nova patente. Então eu posso tentar licença compulsória. Então, veja, as duas modalidades são possíveis no nosso ordenamento. Vamos, então, para a nossa próxima pergunta? A patente caduca. 1. Pela não utilização por 5 anos corridos. 2. Pelo término do prazo de proteção. 3. Pela renúncia do titular, independentemente do interesse de terceiros. 4, pela não utilização por 3 anos corridos. Valendo! Vamos então à alternativa correta? Pelo término do prazo de proteção. Veja que a explicação até dessa pergunta foi em virtude da questão trazida aí pelo nosso colega Cassiano lá do curso Aprovação de Curitiba, não é? A caducidade não era por 5 anos corridos, era por 3 anos, licença mais 2 anos. A renúncia também era possível, mas a renúncia apenas sem atingir o interesse de terceiros. Então, na verdade, das possibilidades que a gente tinha, só o término mesmo do prazo de proteção. Vamos então à próxima pergunta. A patente, quando depositada, 1. Permanece em sigilo por 180 dias contados do depósito. 2. Permanece em sigilo por 12 meses contados do depósito. 3. Permanece em sigilo por 18 meses contados do depósito. 4. Nunca permanece em sigilo. Valendo? Vamos lá para a alternativa correta? Permanece em sigilo por 18 meses contados do depósito. A ideia do sigilo é permitir que o titular da patente ele consiga se organizar até economicamente para conseguir em seguida desenvolver essa patente. Veja, o prazo é 18 meses. O que pode acontecer é o titular afirmar, quer dizer ao INPI que abre mão desse prazo. Nesse caso, o procedimento começaria imediatamente. Tudo bem? Vamos então para a próxima pergunta. A nulidade da patente, 1, pode ser declarada apenas pelo INPI. 2, pode ser declarada judicialmente, mas o INPI necessariamente tem que comparecer. 3, pode ser declarado judicialmente pela Justiça Estadual. 4, pode ser declarada apenas judicialmente. Valendo! Vamos à alternativa correta. 2, pode ser declarada judicialmente, mas o INPI tem que comparecer. Olha só, quando falamos de nulidade, pode ser administrativa, pode ser judicial. Se for judicial, INPI Autarquia Federal vai ter que participar. E na hora que o INPI participa, justiça competente é a Justiça Federal. E aí, como estamos, podemos ir para a nossa última pergunta? Vamos a ela então. Próxima pergunta. A cessão e a licença para produzir efeitos perante terceiros. 1. Precisa ser registrada no cartório de títulos e documentos. 2. Independe de registro. 3. Precisa ser registrada no INPI. 4. Precisa ser registrada na junta comercial. Valendo! E aí, vamos então para a nossa última alternativa correta? Vamos a ela. Precisa ser registrada no INPI. Veja só,
A pergunta já tratava sobre a produção de efeitos perante terceiros. Nesse caso, eu preciso registrar no INPI, junta comercial não tem nada a ver com isso, cartório de títulos e documentos seria só para dar uma formalidade, mas não atingiria terceiros. E aí, pessoal, como foi o resultado? Vamos saber quem foi que ganhou o nosso kit apostila? Quem ganhou o nosso kit apostila foi o Vinícius. O Vinícius que levou, olha só... Estava planejando, parabéns aí, faça bom proveito aí dos livros, né? Vamos descobrir lá se os nossos amigos da aprovação como foram? O pessoal foi muito bem aqui, acertou 80% das questões, média de 2 erros aí, acertaram 8 questões das 10. Opa, olha, uma média muito boa, né? Afinal, 2 erros aí, meio dividido entre o pessoal. Ótimo acerto, obrigada pela participação de vocês, vocês contribuíram muito. E vocês também aqui do IPC que participaram com a gente, que incrementaram aí o nosso programa. Claro, esse programa sem a sua participação não teria o menor sentido. Obrigada pela sua presença e a gente se vê. Até mais.